E aí, higienistas higienizados e prevencionistas prevenidos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo e hoje eu vou dar seguimento a mais um vídeo da nossa playlist que a gente resolve questões específicas de segurança do trabalho. Desde já eu convido vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que estão vindo aí, que na verdade eu já tenho preparado, só não postei para não encher também a paciência de vocês. E se gostarem desse vídeo, deem um like. E sem enredo, vamos lá, bora! Vamos lá responder a mais uma prova de conhecimentos específicos de segurança do trabalho, tá bem? O órgão aí MS-GAS, para o cargo de analista de processos de segurança do trabalho, nível superior, então, engenheiro de segurança. O ano foi 2021 e a banca IESES. Vamos lá, sem enrolação, já começar a resolução. Número 1, então. Assinale a alternativa correta que identifica qual é a norma regulamentadora que estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. A gente tem ali a letra A, NR23, B, NR20, C, NR19 e D, NR26. Então o gabarito aí é a letra B, NR20, que fala sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. A NR23, ela fala da proteção contra incêndios. A NR19 já fala de explosivos. E a NR26, a sinalização de segurança. Então, gabarito letra B do número 1. 2. Um extintor de incêndio, ou simplesmente extintor, é um equipamento de segurança que possui a finalidade de extinguir ou controlar princípios de incêndio em casos de emergência. Em geral, é um cilindro. Aqui quando fala em cilindro é porque ele não tem emenda, né? Um CO2, por exemplo, um extintor de CO2, ele não tem nenhum tipo de emenda devido à alta pressurização interna dele, então ele acaba sendo um cilindro, não pode ter aquelas emendas que nos outros aparecem. Então eles falam que em geral é um cilindro, tem cilindro e tem recipiente, tá? Depois eu vou mostrar aqui cada um deles. Contendo um agente extintor sob pressão. Sinale a alternativa correta sobre quais os tipos de agentes extintores que podem ser utilizados para combater incêndios e equipamentos e instalações elétricas energizados. Então, se é um equipamento elétrico energizado, é um princípio de incêndio da classe C, que eu já falei na resolução de outras provas, mas vou relembrar. Cada material que está pegando fogo ali, o material combustível, ele é enquadrado num tipo de classe. Tem classe A, madeira, papel. Classe B, líquidos inflamáveis, e classe C, materiais elétricos energizados. Tem ainda a classe D, que são os metais pirofóricos, e ainda a classe K, que é o óleo de cozinha, por exemplo, tá? Como aqui está perguntando os equipamentos que combatem instalações elétricas energizadas, a gente tem como gabarito a letra A, que é o extintor de pó químico e extintor de gás carbônico. B não é, porque o extintor de espuma não é utilizado para isso. O extintor de água também não, conduz eletricidade, então não é indicado. E aqui mesma coisa, o extintor de água não é indicado. Então a resposta é a letra A, porque esses dois tipos aqui, o extintor de pó químico e o extintor de gás carbônico, é utilizado para combater princípio de incêndio na classe C, que são instalações elétricas energizadas. Aqui eu botei um exemplo, o extintor BC, que é o de pó químico. Reparem que até a placa de sinalização diz ali, equipamentos elétricos líquidos inflamáveis. Então, combate classe B e classe C. Até aqui o agente extintor tem dentro desse recipiente, pode ser bicarbonato de sódio. E esse aqui, por exemplo, um extintor que é um recipiente, ele tem emendas laterais e até aqui, a emenda dele aqui. Se chegar bem próximo aqui, repara que na base ele tem uma emenda aqui, uma soldinha. Ele é pressurizado internamente, mas com baixa pressurização em comparação ao CO2, por isso que o CO2 é um cilindro. A gente tem aqui o ABC, que é bem semelhante a esse outro aqui, também tem a emenda, só que ele vai servir para as três classes de incêndio ali, a classe A, B e C. A, madeira, B, líquidos inflamáveis, C, equipamentos elétricos energizados. E nós temos também o CO2, que tem o punho aqui, o difusor, e esse sim é um cilindro porque ele é altamente pressurizado internamente, por isso que ele não tem essas emendas, porque senão ele não resistiria, né? Ele é inteiriço, ele é um cilindro. A gente pode utilizar esses extintores aí, o de pó químico e o extintor de gás carbônico para combater princípio de incêndio de equipamentos elétricos energizados. Número 3. Em relação às atividades insalubres ou perigosas, é correto afirmar que: letra A. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física? Confere.
Se ele não tiver, se a gente eliminar a exposição ao risco lá, ou a integridade física, a gente vai cessar o pagamento. Por que está errado a letra B, C e D? Vamos dar uma olhada. A letra B. O exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30%, que é incidente sobre o salário da categoria. Confere, porque a periculosidade é incidente sobre o salário da categoria, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. O único problema nessa questão aqui é essa menção aos 40%. Não são 40% para periculosidade, mas sim 30%. A letra C. O trabalhador que trabalha em condições perigosas e insalubres sempre receberá ao mesmo tempo os dois adicionais. É errado. Lá no item da NR16, o item 16.2.1 diz que o empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Ou seja, se for mais vantajoso que a insalubridade, pode optar pelo adicional de insalubridade. Letra D. Considera-se periculoso o manuseio, a armazenagem e o transporte de recipientes de até 5 litros, lacrados na fabricação, contendo líquidos inflamáveis, independentemente do número total de recipientes manuseados, armazenados ou transportados, sempre que obedecidas às normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a legislação sobre produtos perigosos relativa aos meios de transporte utilizados, que não é considerado periculoso se atender a todas essas condições que estão dizendo aqui. Ou seja, que seja recipientes de até 5 litros, lacrados, e inclusive independente do número total de recipientes manuseados. Se eles forem segregados ali certinho até 5 litros, não tem um total de recipientes para ser enquadrado como periculoso. Bora para a próxima, número 4. Segundo a NR15, atividades e operações insalubres, os adicionais de insalubridade devem ser pagos ao trabalhador no caso de caracterização de insalubridade. Assinale a alternativa correta que indica qual o adicional a ser pago e o agente gerador da insalubridade de acordo com a NR15. Então, se a gente for olhar aqui, letra A, 10% umidade. Errado, umidade, exposição lá do trabalhador em locais encharcados, gera insalubridade de grau médio, que é 20%. 40% radiação. Opa, deixamos para depois. Vamos para C. 20% vibrações. 20% vibrações, confere. Esse aí a gente sabe que está certo. E a letra D. 20% lixo urbano, coleta e industrialização. Errado, porque aqui são riscos biológicos, um adicional de 40%. E aí já foi aqui o xizinho para isso aqui. Por que aqui 40% gerou uma duvidazinha? Porque se a gente olhar lá nos graus de insalubridade na tabela anexa da NR15, a gente vai ver que são 2 tipos de radiação, né? Tem a radiação ionizante, com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste anexo, que aí sim é 40%, como está dizendo ali. Mas a gente tem também no anexo 7 as radiações não ionizantes, e essa é considerada 20%. Então quando cita aqui radiação, está dizendo que as duas não especifica qual é, então por isso que essa aqui está errada. Se falasse radiação ionizante, estaria certa, porque aí sim é 40%. Como diz radiação 40%, não, tem a radiação não ionizante, que seja o pagamento de adicional de insalubridade de 20%. Então, gabarito, letra C. Número 5. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, radiação ou mesmo alguns animais e plantas, como larvas, água-viva e urtiga. As ações a serem tomadas e os primeiros socorros que devem ser adotados em relação à classificação das queimaduras quanto à profundidade dos danos ao corpo humano são diferentes e os cuidados devem ser tratados como de suma importância para o salvamento da vítima, sua recuperação e o seu respectivo conforto pós-trauma. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta, está pedindo a incorreta, que não condiz com a devida classificação dos efeitos das queimaduras de pele e corpo quanto à sua profundidade do dano. Como a gente quer saber a incorreta, é o que a gente vai procurar aqui como gabarito, a alternativa que está errada, né? Incorreta. Então vamos lá. Letra A. Queimadura de segundo grau atinge as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque. Isso aqui, confere, é a queimadura de segundo grau devido a tudo isso que gerou. Como a gente está procurando a incorreta, essa não é a nossa alternativa. Letra B. Queimadura de quarto grau, morte. Aí está incorreta essa,
Porque a queimadura de quarto grau ela envolve pele, músculo e osso, e frequentemente ocorrem queimaduras elétricas. Então a especificação para queimadura de quarto grau é o que acarreta isso aqui. Por isso, nosso gabarito, letra B, que é a alternativa incorreta. A letra C confere, tá certo isso aqui, ó. Queimadura de primeiro grau atingem as camadas superficiais da pele, apresentam vermelhidão, inchaço e dor no local suportável, sem a formação de bolhas. Queimaduras de terceiro grau atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos, apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada. Confere também, nosso gabarito é a letra B. 6. Uma vez que não se pode nem é necessário medir a exposição ocupacional de todos os funcionários durante todos os dias de trabalho ao longo de suas vidas, a avaliação e a monitorização ambiental estão necessariamente baseadas em amostragem, que não deve ser confundida com a coleta de amostras. Assim, é interessante fixar alguns conceitos utilizados em higiene e toxicologia ocupacional. Em relação ao exposto acima, assinale a alternativa correta. Isso aqui, pessoal, para a gente ter uma noção de como responder esse tipo de questão, foi cobrado o que está dizendo no manual lá da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, ABHO. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para vocês acessarem. Nessas alternativas aqui, a letra A diz que a amostragem é o conjunto de procedimentos empregados na estimativa da exposição ocupacional, que permitem obter amostras representativas e resultados com a confiabilidade determinada em função da precisão e exatidão das técnicas utilizadas. Isso aqui é o nosso gabarito. A letra A está corretíssimo conforme esse manual que eu falei para vocês. Eu não vou ler essas alternativas aqui. Se vocês quiserem, vocês podem pausar e dar uma lida, porque eu vou trazer para vocês, ó, os conceitos corretos nesse próximo slide aqui. A avaliação da exposição ocupacional é a medida da concentração ou da intensidade de um dado agente que representa a exposição do trabalhador, seguida de comparação com um padrão adequado, geralmente o limite de exposição ocupacional. Monitorização ambiental é a avaliação da exposição ocupacional através da medida da concentração ou intensidade de um dado agente no local de trabalho, que representa a exposição ocupacional e realizada de forma sistemática e repetitiva, visando a introdução ou modificação de medidas de controle sempre que necessário. Esse aqui já tem um trecho que a gente pode entender que, como é monitorização ambiental, vai ser dado um agente no local de trabalho. E a monitorização biológica é a avaliação da exposição ocupacional a uma substância química, através da medida de concentração dessa substância ou seus metabólitos em um fluido biológico ou ar expirado do trabalhador exposto, realizada de forma sistemática e repetitiva, visando a introdução ou modificação de medidas de controle sempre que necessário. Número 7. Assinale a alternativa incorreta, ó, a qual não condiz com os termos e definições da higiene e toxicologia ocupacional. Então, de novo, é com base naquele manual que eu já falei para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. Então, neblinas são partículas líquidas em suspensão na atmosfera, pode ser originada na condensação de vapores ou da dispersão mecânica de líquidos, névoas ou spray. Realmente, esse é o conceito de neblina, tá? Então, como a gente está procurando a incorreta, essa aqui não é, porque isso aqui está correto. Gases são substâncias que nas condições usuais de temperatura e pressão estão no estado gasoso, seria o que? 25 graus centígrados e 760 mililitros de mercúrio, o Hg é o mercúrio, né? Ou 1 atm, isso aqui é igual a 1 atm, a pressão atmosférica. Isso está correto ou não está correto? Está correto. Esse conceito aqui serve para gases. A gente está procurando de novo a incorreta, então essa não é o nosso gabarito. C. Poeiras são partículas sólidas em suspensão na atmosfera, originadas na desintegração de sólidos. Correto também. Poeiras são originadas da desintegração de sólidos. Então, suspensos na atmosfera, claro. Nos restou a letra D. Esse é o nosso gabarito que está incorreto. Por quê? Porque aqui já está dizendo, ó, os fumos metálicos são partículas sólidas em dispersão na atmosfera, originadas não de vapores orgânicos, e sim do vapor de metais fundidos, a partir do contato com o oxigênio na atmosfera. Então, por isso aqui, como a alternativa pedia a incorreta, nossa alternativa incorreta do número 7 é a letra D. Número 8.
Em relação à NR33, segurança e saúde no trabalho em espaços. Faltou coisa aqui, né? Espaços confinados. Assinale a alternativa que não corresponde com sendo uma atribuição do vigia de entrada do espaço confinado. Do vigia. Emitir a permissão de entrada e trabalho antes do início das atividades é uma função do vigia? Não é uma função do vigia. Então, quando a gente está procurando o que não corresponde à atribuição dele, essa não corresponde à atribuição do vigia de entrada dos espaços confinados, mas sim do supervisor de entrada. B. Confere: o vigia vai operar os movimentadores de pessoas. O vigia vai ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. E ele também vai manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que todos saiam ao término da atividade. Reparem uma coisa aqui, ó. Lá na NR33, no item 33.3.4.7, além dessas atribuições aqui, ó, que a gente já leu, isso aqui tudo é atribuição do vigia, ele tem mais duas aqui, ó. Permanecer fora do espaço confinado junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados. Então o vigia que vai ficar ali atento, né? E em contato permanente com quem entrou no espaço confinado. E o vigia também vai adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessário. Então, o vigia tem 5 funções, que são mencionadas na NR33 lá. São essas 3 aqui que a gente leu nas alternativas, e mais essas 2. Número 9. A CGIH, entre outros trabalhos, estuda e estabelece os limites de exposição ocupacional para substâncias químicas, agentes físicos e índices de exposição biológicos adotados internacionalmente. Esses limites, para cada tipo de fator de risco, são utilizados em vários países na elaboração de normas de segurança e de proteção à saúde. O Brasil, no caso, é um desses países que utiliza, quando não mencionado na legislação nacional, né? Uma das principais publicações da CGIH é conhecida pela sigla TLV, que são os valores limites, tá? Para esses químicos. Referente aos limites de exposição ocupacional, pela sigla TLV. Olha o meu inglês. Threshold Limit Values, que na verdade se refere aos limites de exposição ocupacional. Ela indica as condições máximas de concentração de acordo com o tempo de exposição para cada substância elencada. Então, assinale a alternativa correta de acordo com os conceitos da CGIH. Essa prova cobrou bastante aí esse manual aqui da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Letra A, TLV-C, valor base. Está correto ou não está correto? Errado, porque esse C vem de ceiling, que é igual a teto. Então isso aqui é o valor teto, por isso está errado. O TLV é esse limite sob o qual acredita-se que a maioria dos trabalhadores poderia estar exposto sem danos à sua saúde e bem-estar. São os valores limites. Está correto. Esse é o nosso gabarito, a letra B. Reparem que aqui, ó, pela sigla aqui em cima, pelo próprio enunciado já nos ajudou a resolver essa questão, que se refere esse TLV aos valores limites, ó, dizendo aqui. O TLV-TWA, limite mínimo, os limites de efeitos crônicos. Errado, não é um limite mínimo, e sim a média ponderada pelo tempo. Esse TLV-TWA se refere à média ponderada pelo tempo. Já o TLV-STIL é o limite máximo, limite de efeito agudo, não também, porque esse aqui se refere ao limite de exposição de curto período, não limite máximo. Ressalto que é interessante que vocês deem uma olhada nesse manual, que eu vou deixar o link na descrição aqui. Número 10. Analisando o decreto 3048, esse decreto que é muito utilizado para aposentadoria especial, para fazer LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, por exemplo. A gente usa esse decreto aqui. Então, analisando juntamente com suas alterações e anexos, assinale a alternativa incorreta em relação a que tempo de exposição se determina o benefício de acordo com a presença do agente
no processo produtivo e no meio ambiente de trabalho. O que esse decreto diz, na verdade, aqui? Que dependendo da atividade que a pessoa realize, ou a exposição a algum agente nocivo, ou a soma desses agentes nocivos, a gente vai ter uma redução do tempo de trabalho, que é a aposentadoria especial. Então lá nesse decreto, a gente vai poder identificar conforme o agente que a gente está exposto e o tempo de exposição permitido para que a gente não vá sofrer, digamos assim, malefícios da saúde, que a gente interrompe antes a nossa vida laboral para não ter nenhum problema na nossa saúde. Então esse decreto foi emitido pela Presidência da República em 99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências. Lá a gente tem um anexo número 4, que dá a classificação dos agentes nocivos que a gente vai ter que estudar aqui para poder resolver essa questão. Então a letra A, o agente físico pressão atmosférica normal dá igual a um benefício em relação ao tempo de exposição de 25 anos? Correto. Quem tem exposição à pressão atmosférica normal pode trabalhar durante 25 anos nessas condições. Como a gente está procurando aqui a incorreta, esse não é o nosso gabarito, porque a alternativa A está correta. Letra B, agente químico asbesto, o benefício em relação ao tempo de exposição, 25 anos. Errado. Essa é a incorreta, porque não se refere a 25 anos, e sim 20 anos. Letra C, o agente físico radiação ionizante, benefício em relação ao tempo de exposição de 25 anos, está correto. E a letra D, o agente químico chumbo e seus compostos químicos, o benefício em relação ao tempo de exposição também 25 anos. Tá? Eu até trouxe aqui no primeiro momento a parte desse anexo 4 que fala do asbesto, que olha ali, o asbesto, se trabalhar na extração, processamento, manipulação de rochas, fabricação de guarnições para freios, embreagens e materiais isolantes contendo asbesto, fabricação de produtos de fibrocimento, mistura, enfim, todas essas atividades aqui com exposição ao asbesto gera um tempo de exposição de 20 anos para poder ter uma aposentadoria especial, né? O único que fala diferente aqui, de 25 anos é o asbesto, são 20 anos, como a gente viu, e quando também a gente tem exposição a risco físico, químico e biológico em mineração subterrânea, cujas atividades sejam exercidas afastadas das suas frentes de produção, que aí vai gerar 20 anos, ou quando a gente tem trabalho em atividade permanente no subsolo de minerações subterrâneas, em frente de produção, que aí é um tempo menor ainda, 15 anos. Aqui a exposição nas minerações é muito grande, e as pneumoconioses, que são as doenças do pulmão, ocorrem com muita frequência, por isso essa redução do tempo de trabalho. Então reparem aqui, a gente vai ter isso aqui 15 anos, e aqui 20 anos e 20 anos. Fora isso aqui, galera, sempre vai ser 25 anos. Podem olhar lá no anexo 4, não vai ter nada diferente de 25 anos. Apenas essas 3 condições aqui que eu mostrei. Já fica uma dica aí pra gente não errar mais. Número 11. A questão da necessidade de proteção respiratória ganhou e tem ganhado muita importância nos últimos 2 anos. Algumas máscaras de proteção têm respiradores, que são muito utilizados por trabalhadores que exercem atividades utilizando produtos químicos e que necessitam proteger seu sistema respiratório dos gases por eles liberados. No entanto, existem outros tipos de máscaras para proteção respiratória que são utilizados em ambientes hospitalares e atualmente muito utilizados pela população em geral em virtude da pandemia ou Covid-19. De acordo com a tipificação americana para a classificação de máscaras, assinale a alternativa incorreta. Letra A, classe Q, como a Q95, Q99, Q100, essa é a alternativa incorreta. Na verdade, não tem essa nomenclatura aqui, Q, na classificação americana, e sim N. Agora, o restante, isso aqui está tudo correto. Classe P são as máscaras que são absolutamente resistentes a óleos, tais como P95, P99 e P100. Já as máscaras classificadas segundo a norma europeia recebem o nome de PFF, que são as peças faciais filtrantes. A classe R são as máscaras que são também resistentes a óleo por até 8 horas, como R95, R99 e também R100. PFF1, essa máscara, dentre todas as da classe PFF, é a menos filtrante, pois filtra até 80% de todos os aerossóis e tem no máximo 22% de fuga deles para o interior. Isso aqui tudo está correto, essas 3 estão corretas. A gente está procurando só a incorreta. Não existe
Classificação americana Q, sim, classe N. E aqui só uns exemplos dessas máscaras. Ó. Número 12, última questão. A fim de estudarmos a prevenção e controle de perdas, devemos entender alguns conceitos, como por exemplo o conceito de acidentes. É o evento não desejado e inesperado que pode resultar em danos às pessoas, à propriedade, ao meio ambiente e à interrupção de processos produtivos. Segundo o ILCI, Instituto Internacional de Controle de Perdas, os acidentes são ocasionados pelo contato com uma fonte de energia, acima da capacidade limite do corpo humano ou estrutura. Dentre as fontes de energia, assinale a alternativa que não corresponde com uma fonte potencialmente causadora de acidentes. Bom, a gente está procurando a que não corresponde. Letra A, energia ionizante. Essa corresponde. Ela desorganiza os componentes e funções celulares, gera uma doença que é equiparada a acidente de trabalho. Energia química. Também, energia química. Ela causa lesões devido a queimaduras decorrentes da reação dos produtos químicos. Então, vai ser considerado uma fonte de energia causadora do evento que é o acidente. Energia psicologizante. Isso aqui não, isso não tem. Então, como a gente está procurando que não corresponde, nosso gabarito é a letra C. Letra D, energia mecânica, confere. Isso aqui é o que é mais comum, né? Não deveria, mas é. Que são as lesões devido à queda de objetos ou impacto do corpo com estrutura em movimento, gerando fraturas, entorse, entre outros. Nesse mesmo ILCI aqui, esse Instituto Internacional de Controle de Perdas, além dessas aqui, da energia ionizante, energia química, energia mecânica, ele cita mais duas, que é a energia elétrica e a energia térmica. A gente acabar tomando um choque e a gente vai ter malefícios à saúde, vai ter um acidente de trabalho. E a energia térmica também. Então, na verdade, quando se falar em fontes de energia potencialmente causadoras de acidentes, são 5. Energia ionizante, energia química, energia mecânica, energia elétrica e energia térmica. Fechou, encerramos. Obrigado, galera.